Mais uma vez, bom dia, igreja. Que o Senhor esteja abençoando cada um de vocês. E hoje amanheceu um tempo tão gostoso, né? Uma garoinha. Ali nós estávamos fazendo o programa de rádio já 8 horas da manhã, ali na 97.7, e aquela garoinha caindo. Eu digo, vai ser pouca gente na igreja hoje. Mas minha fé estava pequena, tem muita gente, graças a Deus. Você esteja abençoando sua vida, abençoando sua família. O pastor falou aqui que o templo anteriormente era a presença, significava a presença de Deus. Hoje nós somos o templo do Espírito Santo. É aquele Espírito Santo que habita em nós. E nós somos esse povo de Deus, que leva a palavra a todo tempo e fora de tempo. Meus irmãos, nós, hoje à noite também, ore por nós estaremos lá em Palmeiras de Goiás, pregando a palavra hoje, aniversário da igreja, da nossa congregação ali. Orem também por Caçu, nós estamos sem uma pessoa, sem um pastor naquela cidade, nós estamos dando assistência àquele local, e nós estamos envolvendo vários pastores também, pregando ali, mas orem por aquele trabalho, ali em Caçu, para que Deus levante um obreiro para aquele lugar, e possa ser realmente bênção para aquela região. Também agradecer pelo trabalho dos homens ontem em Jandaia, que o Senhor esteja abençoando, dando continuidade aos homens, para o trabalho que eles estão fazendo em toda a região. E queremos dizer também, meus irmãos, que o trabalho que vocês abriram como igreja, ali no Posto Mali, está dando frutos. Pessoas se arrependendo, pessoas, caminhoneiros entregando suas vidas ao Senhor naquele lugar. Estivemos visitando o pastor Ednildo ali, o pastor Milton já foi visitar também esses dias. Então, bênção de Deus. E nós não sabemos medir o quanto isso vai ser importante para o reino de Deus. Mas nós sabemos que uma alma que se aproxima do Senhor vale mais do que o mundo inteiro. E esta alma vai para a sua família, vai pregar o evangelho, vai dizer que Jesus fez diferença, e famílias vão ser transformadas em nome de Jesus. Amém ou não? Amém, glória a Deus por essa visão, igreja. Nós não percamos o rumo, nós não percamos a direção, que possamos ter a direção sempre de caminhar do outro lado da rua e do outro lado do mundo. Mas hoje nós queremos falar um pouquinho sobre o livro de Apocalipse. Nós estamos aos domingos fazendo essa série, o pastor Milton escolheu essa série agora, sobre o livro de Apocalipse. Ele falou no capítulo 1, e nós estamos hoje, talvez, meditando hoje sobre o capítulo 2 e o capítulo 3 de Apocalipse. E hoje tem um seguinte tema, para que a gente possa meditar: o futuro que cura a tibieza. Que nome é esse? Que tibieza é essa? O que está acontecendo com essa palavra? O povo agora já está falando em línguas. Misericórdia. Agora é o seguinte, o futuro que cura a tibieza, está lá em Apocalipse, no capítulo 2, versículo 3, mas principalmente esse texto está lá no capítulo 3, versículo 15 e 16, que nos diz o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosseis frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Olha só, uma palavra dura, do livro de Apocalipse, para aquele tempo, para as igrejas ali, as 7 igrejas, mas essa palavra ela continua viva ao nosso coração, dizendo que aquele povo, ele precisava não ser morno, mas precisava de que eles fossem realmente quentes na palavra de Deus, salvos por Jesus, edificando vidas, caminhando com outros, fazendo discípulos. E o Senhor nos chama a atenção que não podemos ser mornos, porque senão Deus vai nos vomitar. E aí, gente, Apocalipse, irmãos, é o último livro do Novo Testamento. Apresenta como autor o apóstolo João. E apesar de ser um livro, gente, de muita simbologia, mas ao mesmo tempo é um livro que mostra e nos leva a refletir sobre uma teologia teocêntrica. É o próprio Deus se revelando.
Ou seja, é o próprio Deus, é o próprio Jesus no centro deste livro. É por isso que lá no final de Apocalipse ele vai dizer assim: ninguém pode tirar nada desse livro, ninguém pode colocar nada desse livro, porque vai ser maldição para você. Aquilo que é escrito, escrito está, cumpra-se aquilo que foi escrito. E gente, esse livro ele foi escrito na época de um poder romano totalmente, que era o centro das atenções, era o centro do mundo, né? Egito tinha sido para trás, também centro do mundo, né? Outras potências mundiais também da época tinham acontecido, porém, na época que Apocalipse é escrito, Roma era o poder da época, né? Roma tomava conta de todas as coisas, e é por isso que diz assim: todas as estradas levam a Roma, todos os caminhos levam a Roma. Mas eu quero salientar nessa manhã que há um só caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e só há o caminho, que é Jesus, que nos leva para o céu, para a eternidade. Embora alguns falam que foi uma data anterior aos anos 70, a maioria dos teólogos, meus irmãos, afirmam que o livro foi escrito por volta de 95 depois de Cristo. E o contexto, meus irmãos, ali era um contexto da perseguição. A igreja na época estava na época de Domiciano, que exigiu ser adorado como Deus e Senhor também. Os cristãos, meus irmãos, que recusavam prestar honras divinas, foram alvos de punições, exílios, execuções. E nós vemos que o próprio João, que escreve o livro, ele é exilado na ilha de Patmos por Domiciano. A tradição cristã, meus irmãos, ela retrata um Domiciano como um perseguidor cruel, sendo associado até à figura da besta do Apocalipse. Então ele é comparado com a besta do Apocalipse. Mas por outro lado, irmãos, o livro de Apocalipse é chamado de revelação de Jesus. Apocalipse 1:1. Esse livro se chama-se Revelação. E nós vamos ver ao longo do tempo que não só foi Domiciano, que foi realmente um dos cruéis de Roma, mas nós vemos Nero, que tocou fogo em Roma para matar depois os cristãos. Nós vemos Calígula, que foi também um cara que nomeou até o cavalo dele como cônsul, né? Então era um cara que era brincadeira. Mas às vezes nós temos também, meus irmãos, as igrejas perseguidas. As igrejas perseguidas de hoje na China, em outros locais no mundo, né, que são perseguidas, mas esta igreja tem sido realmente diferente, porque apresenta uma mensagem de encorajamento aos cristãos. Nós vemos na história do próprio cristianismo, que logo ali pós Jerusalém, que os discípulos eles não queriam sair de Jerusalém, mas ali Deus deixa que aconteça uma perseguição logo com os primeiros discípulos ali, né? E aí a palavra de Deus é espalhada, né? Aí depois a igreja de Antioquia vai mandar Paulo, vai mandar Barnabé para outros cantos, e os próprios discípulos viram. Precisou Pedro sair lá logo no começo para ir para a casa de Cornélio com a visão de Deus, para que pudesse ser estendido, que essa palavra ela não poderia ficar presa, iria ter perseguições, mas ao mesmo tempo o Senhor nos traz um encorajamento, né? Um encorajamento aos cristãos através do livro de Apocalipse. Queridos, ele falou para João, mas ele fala para cada um de nós também. Olha o que diz Apocalipse 1:17. Não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. E de repente você nessa manhã tem alguma coisa a temer, você está passando por algum problema, você está passando por alguma dificuldade, e a palavra de hoje é a mesma: não temas, não temas. Em Isaías 41, Deus fala a Isaías: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Problemas, lá no tempo de Isaías também já existia, não só no tempo de Apocalipse. Nós vamos ver também vários homens de Deus, Deus falando a Josué: Josué, não tenha medo. Josué tinha perdido o seu líder maior, que era Moisés, e
Deus vai falar para Josué: Josué, não temas, para de ter medo, porque eu estarei com vocês. Ele fala a mesma coisa para a igreja de Rio Verde esta manhã: eu sou o que vivo, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse 1, versículo 18. Eu sou esse Deus, eu sou aquele que ama, e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reino e sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele seja glória e poder para todos sempre. E nós sempre falamos: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a Ele eternamente, amém. Está lá em Apocalipse 1, versículos 5 e 6. E também nós vamos, Pedro também vai colaborar com isso, com a mesma visão que João teve. O Pedro vai ver isso também, que vai dizer: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes, as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, meus irmãos, antes eu e você, nós não éramos povo, antes, mas agora sois povo de Deus. Antes não tinha alcançado misericórdia, mas agora as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam e já se renovaram sobre você nesta manhã. Não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. 1 Pedro 2, versículo 9 e 10. Ele, Jesus, não é apenas o Deus que nos tirou das trevas, o Deus do passado, o Deus da sua vida quando você entregou a sua vida ao Senhor, mas Ele é o Deus do futuro, o Deus que disse que ia preparar lugar, o Deus que diz: vede, Ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, o princípio, o fim, diz o Senhor, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Apocalipse 1, 7 e versículo 8. Esse é o seu Deus. Esse é o Deus Todo-Poderoso, esse é o Alfa, esse é o Ômega, esse é o princípio, esse é o fim, esse é o da linha do tempo, esse é o Deus da eternidade do Salmo 90, que de eternidade a eternidade eu sou Deus. Nós entramos nessa linha do tempo. Deus é eterno, de eternidade a eternidade. Nós entramos nessa linha do tempo. Você nasceu, e um dia você vai morrer, porque os seus dias estão contados na presença do Senhor. Mas o Senhor Deus, o Deus do Apocalipse, Ele quer que a gente não seja morto, porque o morno vai ser vomitado. Ele quer que a gente não fique com a nossa tibieza, com a nossa mornidãozinha agora debaixo lá do travesseiro, lá debaixo da coberta, né? Não queremos, Deus não quer que a gente seja morno, mas quer que você seja um homem sincero, uma mulher sincera diante de Deus. Há perseguições, há problemas, há dificuldades, mas há encorajamento por esse Deus do Apocalipse. Em Apocalipse 2:1, a palavra nos diz: aquele que tem na mão direita as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. E aí, quem é essas 7 estrelas? Quem é esse candeeiro? O próprio Apocalipse responde, meus irmãos, em Apocalipse 1:20, vai dizer: as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. E aí ele vai transcorrer sobre as igrejas do Apocalipse ali, e aí vai dizer: quando nós falamos em igreja, nós pensamos numa igreja universal, que é uma igreja que contempla todos do passado: Abraão, Isaac, Jacó, aqueles que foram chamados pelo Senhor e que estão nessa lista da igreja universal. Mas nós temos, quando pensamos em igreja, nós pensamos numa igreja chamada assim, igreja local, Igreja Batista de Rio Verde, que é a junção de pessoas que foram regeneradas e biblicamente batizadas, e que estão aqui, e que professam a mesma fé, e querem muito mais. Porque há uma grande diferença, irmãos, eu falei isso ontem no PG, né? Há uma grande diferença de você ser um cristão comum, mas de você ser um cristão discipulador. O cristão comum é aquele que diz assim: eu vou para o céu, glória a Deus, Deus me salvou, ninguém toma mais salvação, e eu vou para o céu, amém.
Mas há uma grande diferença do cristão, aquele que é igreja, aquele que é discípulo e aquele que é formador de discípulo, porque ele vai para o céu, mas ele quer arrastar meio mundo de gente para o céu. De que lado você está? Quem é você? Você é apenas um cristão? Ou você é um cristão discipulador, que quer levar meio mundo de gente para o céu? Que quer dizer como Josué, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mas eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Você está pronto para dizer isso? Você está pronto para dizer assim: Senhor, lá em casa está difícil ainda, eu sou cristão, nem comecei minha caminhada agora. Ora, você que é marido, ora para sua esposa. Você que é esposa, ora para o seu marido para ele ser alcançado, e Deus vai fazer no tempo certo, porque essa palavra é verdadeira. A palavra que Josué falou ao povo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa palavra também você precisa crer, meu irmão. E você precisa orar. E você precisa ser bênção, sua esposa, que às vezes não tem seu marido cristão. Você precisa ser bênção. Você precisa ser como aquela mulher lá, aquela mulher que da palavra dizia assim: ó, a mulher sábia edifica o lar, mas a tola derruba. Portanto, você precisa ser essa mulher que abençoa o seu marido, que é bênção para ele, que vai dizer o que essa mulher tem. E da mesma forma o maridão, de repente você ainda não tem sua esposa como cristã, mas você vai ser bênção para ela. Se você já era bom, você precisa ser melhor ainda. É isso que o Apocalipse 2:3 está falando para a gente, para que a gente não possa ser morno, mas que a gente possa ser bênção para os outros, mas bênção o reino de Deus. E quando se fala também em igreja, não só igreja universal, mas igreja local, nós falamos também uma coisa, outra interessante, que antigamente o templo era referência da presença de Deus. Mas hoje, no Novo Testamento, o véu foi rasgado. Você é o sacerdote do lar. Você é que é, o caminho agora está aberto para você conversar face a face com o Senhor. Portanto, agora você é igreja, você é pessoa, você é a igreja que anda, você é a igreja casada, você é a igreja que trabalha, você é a igreja que provê as coisas para sua casa, você é a igreja que vai no botequinho comprar lá o seu pão, você vai na padaria comprar o seu pão, você vai comprar o açúcar. Você é igreja aonde você estuda, você é a igreja aonde você trabalha. Você é essa igreja do Apocalipse de hoje. Em relação às 7 igrejas do Apocalipse, meus irmãos, o que elas tinham em comum? O Senhor conhecia todas elas. Pode ver no livro assim: eu te conheço. Todas as igrejas dali que nós vamos ver, a igreja de Sardes, a igreja também de Esmirna, a igreja também de Éfeso, a igreja de Tiatira, a igreja de Pérgamo, todas elas têm essa palavra: eu te conheço. Eu te conheço. E Jesus conhece cada um de nós como igreja dele. Eu te conheço. Outra coisa muito interessante que elas tinham em comum: ele é o Senhor da igreja, ninguém tira. Ele é o Senhor, Ele é o noivo, e Ele vem buscar a sua igreja. Igreja que não é morna, mas igreja que é quente, igreja que é fervorosa, igreja que na verdade não fica só lá no primeiro amor. O primeiro amor continua o tempo todo, né? E nós vamos ver que em uma dessas igrejas, Deus, o próprio Jesus, vai dizer assim: vocês deixaram o meu primeiro amor, vocês precisam voltar. Elas precisavam de arrependimento. E nós, todas essas igrejas do Apocalipse, nós vamos ver que existia um prêmio, meus irmãos. Um prêmio para aqueles que na verdade o buscam. Um prêmio que em meio à perseguição tem um bolinho no final. Um prêmio que em todo PG, no final, tem algo para comer. Um prêmio que toda vez que encontramos tem comunhão. É essa comunhão maravilhosa que Jesus quer de mim e de você. Um relacionamento profundo, todos os dias, no andar, no partir do pão, no relacionar, no mandar algo, uma mensagem para um irmão, para dizer assim: eu estou orando por você. Eu estou orando por você. Existe um prêmio para quem permanecer. As igrejas do Apocalipse, elas precisavam de cura, meus irmãos.
E Jesus Cristo, meus irmãos, é quem cura. Jesus Cristo é essa tibieza, essa palavra estranha que é morna. A tibieza, irmão, significa frouxidão, fraqueza, falta de entusiasmo, alma morna, fé estagnada, pessoa que no plano espiritual age com desânimo, preguiça e desleixo. A tibieza ou mornidão refere-se à apatia e ao desânimo da fé. É o estado daqueles que ele não é frio, ou seja, eu não tenho rejeição total a Deus, mas também não é quente, que não é fervoroso, tornando-se um cristão acomodado. Não, isso aí vai dar trabalho. Esse tal de churrascão vai dar um trabalho danado. Vou mexer, esse pastor é doido. Esse pastor Milton é maluco demais. Mas deu certo. Deu certo. Negligente nas orações. Isso também é a pessoa que é sem entusiasmo pela santidade. Eu tenho Jesus, está para lá de bom. Mas vida de santidade não quer ter não. E aí ele faz a carta à igreja de Éfeso, no Apocalipse 2, versículo de 1 a 7. E vai dizer justamente, conheço as tuas obras. Eu conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua perseverança, mas contra ti tenho, porém, que deixar-te o teu primeiro amor. Ah, meus irmãos, que bom se a gente continuasse com aqueles que estão sendo batizados agora, com aqueles que levantam a mão aqui e dizem, eu quero Jesus. Que a gente voltasse para esse fervor, que a gente voltasse para essa busca, que a gente não ficasse velho nos bancos, né, e para dizer, Senhor, eu estou aqui de novo, porque os velhos, diz a palavra, ainda darão frutos, e eu vejo frutos. Eu vi muitos velhos ontem, lá no PGzão, pastor, estava lá, participando da comunhão, que coisa linda. Arrependa-te e pratique as primeiras obras. Volte para o primeiro amor. Volte para aquela vontade, aquele desejo de falar com outras pessoas, dizer assim, eu quero te apresentar para Jesus, eu quero ganhar você para Jesus. Invista em pessoas. Esse é o discipulador. Mas tem uma segunda carta, irmãos, a carta da igreja de Esmirna, em Apocalipse 2, versículo 8 a 11. Eu conheço a tua tribulação, eu conheço as suas dificuldades, eu conheço as tuas provações. Não temas as coisas que pode sofrer, não temas as provações. E aí ele faz uma promessa: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Meus irmãos, a palavra de Deus em Coríntios fala que as dificuldades, as provações, elas só vêm até aonde a gente pode suportar. Depois Deus nos traz e nos dará o escape. Confia nisso. Ele prometeu lá em Mateus 28, eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com vocês. Não temas. A igreja de Pérgamo, Apocalipse 2, versículo 12, versículo do 12 a 17. Vocês não negaram a minha fé. No meio de vocês tem pessoas que buscam outras doutrinas, ensino de homens. Meus irmãos, mais do que nunca, falei isso hoje na classe de preparação para os novos. Mais do que nunca, nós precisamos saber quem nós estamos escutando. Eu tenho certeza que não é só o pastor Milton que é pastor de vocês. Eu tenho certeza. Você sabe por quê? Vocês escutam N pessoas. Vocês escutam N pessoas. Agora o que eu preciso saber é o que essas pessoas estão ensinando. Que a gente possa ser como os bereanos. Pregação de púlpito, ela tem que ser vista. É bíblica ou não é? A palavra de Deus nos diz que nos últimos dias nós teríamos falsos pastores, falsos mestres, falsos ensinos nas palavras. Nós vimos isso também acontecer com Balaão, que era um cara do Senhor e de repente foi contra a palavra de Deus. Nós vimos acontecer isso no tempo das cartas do Apocalipse, falando a muitos outros profetas. Pessoas falsas. Mais do que nunca, irmãos, nós precisamos, para ficar fervorosos,
buscar aquilo que é íntegro, aquilo que é real, aquilo que é palavra de Deus. Mas igreja, também existiu a igreja de Tiatira, meus irmãos, Apocalipse 2, versículo 18 a 29. Eu conheço as tuas obras, mais uma vez, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, a tua perseverança, mas vocês têm tolerado coisas, ensinos dentro da igreja, de forma de sedução e de forma de prostituição. Palavra dura, né? Isso aconteceu lá na época, nas igrejas estava acontecendo justamente isso. Meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado, eu e você, homem, como nós vestimos, você mulher, como você veste. Você te veste para o seu marido, ou você veste para outros homens? É dura essa palavra, não é? Mas é a palavra de Deus que diz que para a gente não precisa ser morno. Você casou, você mulher, fique para o seu marido, vista-se para ele, não vista para outros homens, homens bananas. Estou dizendo para os homens daqui da nossa igreja não, estou dizendo para os homens de fora, homens bananas, que fazem das suas mulheres um projeto, diz assim, ó, como é a mulher que eu tenho, e mostra sua mulher para os outros. Isso estava acontecendo, meus irmãos, na época do Apocalipse, e nós precisamos, como igreja do Senhor, mais do que nunca, ver como está aquilo que nós estamos apresentando, porque você é a igreja de Deus, você é uma igreja viva, você é uma igreja que caminha, você é uma igreja que anda, você é uma igreja que vai levando o nome de Jesus dentro de você. A igreja de Pérgamo diz assim, não negaram a minha fé não. Aliás, a Tiatira, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu amor, eu conheço o teu serviço, eu conheço a tua fé, a tua perseverança, mas vocês precisam ter cuidado do jeito que vocês se portam. Carta à igreja de Sardes, diz Apocalipse 3, versículo de 1 a 6, diz assim, conheça as tuas obras. Meus irmãos, mais uma vez, a gente é conhecido pelas nossas obras. Mais uma vez, todos eles vão dizendo, o próprio Jesus vai dizendo a João, escreve, eu conheço vocês pelas suas obras, por aquilo que vocês fazem. Conheço o teu nome, mas estais morno. E aí ele faz duas coisas, seja vigilante. Se você não vigiar, você vai cair. Ele faz duas menções a ser vigilantes. E aqui eu falo para os homens, como eu. Cuidado com os nossos olhos. Você não é obrigado a achar uma mulher bonita. E aqui na igreja, graças a Deus, tem muita mulher bonita. Glória a Deus. Tudo é bonito, porque Jesus te fez para a glória dele. Jesus te fez para a glória dele. Eu não posso ficar observando. Você sabe por que Tiago diz? Tiago vai dizer assim, ó, esse negócio aí, você começou nos seus olhos, mas depois você vai levar para o seu coração, depois você vai levar para a sua mente, e depois esse negócio vai ser querer que seja um fato consumado. Portanto, nós precisamos, como igreja de Deus, nos dias que nós estamos vivendo, buscar isso. E aqui, nessa igreja na igreja de Laodiceia, na igreja de Sardes, seja vigilante, vigie. Eu virei como ladrão. Olha o que ele diz, eu virei como ladrão, e não saberás que hora sobre ti virei. Meus irmãos, graças a Deus a gente não sabe a hora que Jesus vem, porque senão ia ser um chororô danado, né? Olha esse negócio de eternidade, uma coisa tão linda, que Deus fala que no Salmo 90 que a gente é eterno. A gente pegou esse negócio na nossa cabeça, a gente não quer morrer não. Você pergunta, pastor Milton, você quer morrer hoje? Quer nada, nem eu, quer nada, quem quer morrer? A gente quer ser eterno, a gente quer ficar aqui, a gente quer ficar junto, porque a comunhão é boa demais, a gente quer ficar junto. Mas olha só o que ele diz, vigia. Carta à igreja de Filadélfia, Apocalipse 3, versículos 7 a 13, diz assim, eu conheço as tuas obras, de novo, conheço as tuas obras, vocês têm guardado a minha palavra, vocês não negaram ao meu nome, mas no meio de vocês tem gente mentirosa. No meio de vocês tem gente mentirosa.
Aí ele fala uma coisa: mas eu curarei. Eu vou te curar. Eu vou curar vocês. Esse é o futuro que cura a tibieza. Esse é o futuro. Esse Deus não é só o Apocalipse, como muitos autores vão dizer que é um livro futurista, e mas é um livro presente, e é um livro que já passou também. Algumas coisas, muitas coisas já passaram. Por isso, ele é o futuro, mas ele é o nosso presente, ele é o nosso passado. Esse Jesus é o alfa, ele é o ômega, ele é fiel. Se nós formos infiéis, ele continua fiel. Amém? Amém, gente? Ele continua fiel. Ele continua fiel. Carta à igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14 a 22. Estou acabando, viu, irmãos? Conheça as tuas obras, de novo. Que nem és frio, nem quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você pode dizer em Apocalipse 3,17: eu sou rico, nada me falta, do jeito que está bom demais. Mas você sem Jesus, é o que diz Apocalipse lá. Olha o que diz: você é um coitado, você é um miserável, e você é um pobre, cego e nu. Com Jesus, a gente é rico. Com Jesus, a gente tem a presença dele. Com Jesus, ele vai trazer a paz. E aí ele vai dizer no final ali, busca em mim, eu vou te aconselhar. Apocalipse 3,18: compres ouro refinado no fogo. Olha só, compres ouro refinado no fogo, porque esse ouro refinado no fogo é mais puro, meus irmãos. Compre ouro de mim. Eu quero que vocês se vistam de ouro puro, vestes brancas, meus irmãos, para que vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Vestes brancas. É isso que o Senhor quer colocar em cada um de nós. Eu, você, o nosso casamento precisa ser vestes brancas. Os nossos relacionamentos precisam ser vestes brancas. A nossa criação de filhos precisa ser vestes brancas. E por último ele diz assim: vocês precisam também ainda comprar de mim colírio, para que me vejas. Vocês precisam comprar colírio, para que vocês possam me enxergar. Às vezes os nossos olhos estão embaçados, estão mornos, mas ele diz: compre colírio. Olhem para mim, vocês precisam me enxergar de verdade. Meus queridos irmãos, afinal de todas as cartas, existe uma promessa, existe uma coroa, existe a eternidade que ele prometeu, e vai cumprir. Ele venceu a morte, ele ressuscitou, ele venceu as provações, ele venceu as tentações. Ele é o futuro que cura a tibieza. Ele é o futuro que cura a sua mornidão. Você não pode ficar morno. Ele é o Todo-Poderoso. E esse versículo que eu vou falar agora para o final, não é apenas para você se converter, mas é um versículo para você dizer assim: Senhor, eu quero te buscar. E olha o que diz Apocalipse 3,20, que a gente sabe de cor: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Você quer fazer isso nessa manhã? Você quer dizer assim para o Senhor: Senhor, tira minha mornidão, tire alguns pensamentos de mim que não têm sido legais, me dê de volta, Senhor, aquela alegria lá quando eu aceitei o Senhor, que eu tinha vontade, que eu tinha desejo de caminhar com o Senhor muito mais, de apresentar a minha vida a Jesus para outras pessoas. De repente tem alguns ganchos aí que estão ainda, o colírio não chegou direitinho, o seu olho ainda está embaçado, como se tivesse ganhado uma pancada, e está nublado como o dia de hoje de manhã. Mas Jesus é um colírio para a sua vida nesta manhã. Você quer se levantar para colocar diante de Deus sua vida? Se você quiser fazer isso, levante. Se você quiser fazer isso, levante. Para dizer: Senhor, eu quero muito mais do Senhor. Eu não quero ser morno, não. Morno você vai vomitar.
E eu não dou conta de ser morno, não. Eu quero ficar debaixo da tua proteção, debaixo da tua provisão, porque é o Senhor Deus que provê, o Senhor Deus que faz, o Senhor Deus que faz acontecer. Por isso eu quero colocar minha vida está aqui, Senhor. Eu já sou teu, mas eu quero muito mais de Jesus. Eu sei que tem gente para levantar. Você está com medo de quê? Você está com medo de ser visto de quem? Levanta. Tem gente para levantar aqui ainda, nessa manhã, para dizer: Senhor, aqui está minha vida. Senhor, aqui está minha vida. Aqui eu estou diante do Senhor, proclamando e colocando minha vida diante do teu altar. Eu quero chamar o pastor Milton para orar. Vem cá, pastor, para orar por vocês, orar por mim, para que eu possa continuar vigiando.